Bom dia, pessoal. Bem-vindos de volta a mais uma videoaula de Python do grupo PET Elétrica. Na videoaula de hoje, eu falarei sobre condicionais. Então, o que são condicionais? Condicionais são estruturas no Python que a gente cria para selecionar caminhos no Python. Por exemplo, se a gente dado um número, por exemplo, o número A, se o número A for um número 6, por exemplo, ou um número par, a gente pode dizer que o programa faz alguma coisa. Se for ímpar, o programa faz outra coisa. Então, condicionais, de outras palavras, são condições que a gente cria no programa, para o programa, então, executar uma sequência de comandos que a gente quer. Pois bem, como criamos essas condicionais? Para a gente criar as condicionais, é usando uma estrutura que eu falei na última aula, na aula de variáveis, são as palavras reservadas. E a palavra reservada que a gente vai usar aqui é o if. E o que o if faz? Se você sabe inglês, você basicamente já sabe o que faz, né? Que é se algo acontece, faça outra coisa. Então, tipo, se eu digitar aqui novamente o if, vocês vão ver que meu editor de texto já diz o que ele precisa. Está pedindo aqui uma condição para então executar uma sequência de comandos que vem logo após. E isso é basicamente a condicional que a gente vai usar nas próximas aulas, nos próximos programas aí que a gente for fazer. Então, o if, aí a gente faz uma condição. Como eu falei, vamos fazer aqui caso A seja igual a 6. Lembrando que a operação comparativa de igual é 2 iguais, né? O símbolo de igual duas vezes. Vamos digitar aqui o número que a gente quer, número A. E vamos fazer o quê? Vamos fazer um print do número A. E vamos salvar e vamos aqui puxar o comando. E vocês podem ver que ele fez o print do número A que eu tinha colocado. A gente pode mudar isso aqui, tipo, se a gente quiser um número que faça outra coisa além de printar, tipo, printar uma mensagem, que a gente quer escrever uma mensagem. Essa é uma mensagem. A gente salva, a gente executa de novo e aqui ele vai fazer para todas as vezes que a variável a, né, for o número 6, ele vai executar esse comando. Então, se a gente mudar aqui, vocês vão ver que ele não vai mais executar, ele só vai pular essa condição sem nem executar o que está dentro. E isso é uma condicional. Pois bem, sobre a estrutura da condicional, né? Na primeira aula de Python, se vocês procurarem, vocês vão ver que eu falei que o Python se preocupa muito com a estrutura das coisas que estão escritas, né, no código. E é aqui que a gente vai começar a ver onde essa estrutura afeta. Por exemplo, quando eu escrevi o if aqui, né, só para mostrar de novo, vocês veem que ele pede uma condição, ele dá 2 pontos, então ele dá aqui um enter, né? Ele basicamente dá um parágrafo. E por que isso? Porque no Python a gente precisa fazer uma coisa chamada de indentação. E indentação é basicamente dizer que um comando está subordinado a outro, ou seja, um comando está ditando se outro vai acontecer ou não. E em condicionais, isso é muito, 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 muito importante, porque se a gente fizer uma indentação errada, né, uma subordinação errada, o programa basicamente vai executar, porque o Python não vai me impedir, né, de executar, só que ele não vai entender da forma que você quer digitar ou queria escrever o código. Ou seja, por exemplo, eu tenho essa mensagem aqui que eu escrevi anteriormente. Só que se eu colocar aqui sem indentar, né, sem o parágrafo, para printar a variável a novamente, ele não vai
se importar com a condição de se que a variável A é igual a 6. Ele só vai printar, porque ele não está subordinado. Então, se eu fizer aqui de novo, vocês veem que ele printou 5. Se eu colocar aqui dentro, ou seja, fazer o parágrafo, ele só vai printar o número quando for 6. Ou seja, não apareceu nada aqui, quer dizer que não satisfez a condição, né? A não é igual a 6. Então, se eu voltar aqui de novo com 6, colocar aqui de novo, aqui ele printou os dois comandos que estavam subordinados à condição. E por que isso é muito importante? Quando os programas começam a ficar maiores, fica fica bastante difícil tentar entender o programa se ele não tiver certinho, né? E você certamente vai se perder na indentação em algum momento. Então, a minha dica para indentação é, sempre que tiver uma indentação aqui de um comando e depois tiver um final, você colocar, por exemplo, um print para saber se ele terminou, se a condição foi satisfeita ou se não foi. Fica bem fácil de se guiar, principalmente nesse início, né? Outra coisa que você pode fazer também na hora de tentar saber onde começa uma condicional ou onde termina ela, você pode fazer o que a gente chama de comentários. No Python, vocês já devem ter visto que estou fazendo aqui nas aulas muito isso, né? Colocando uma hashtag, uma cruzadilha, né? E depois digitando qualquer coisa. E isso é um comentário. O programa vai ignorar tudo que tiver depois da cruzadilha. Então, se eu tiver aqui início da condição, e aqui eu posso fazer a mesma coisa e dizer final da condição. E na hora que a gente estiver fazendo um programa, a gente pode fica mais fácil de identificar onde começa e termina as coisas. No nosso caso aqui, isso é totalmente desnecessário porque nosso programa só tem 6 linhas. Mas se vocês se sentirem perdidos, esse é um dos caminhos para tentar se guiar daqui para frente. Muito bem, visto isso sobre a indentação e subordinação dos comandos com a estrutura condicional, a gente pode criar mais estruturas condicionais e ficar brincando aí com o valor das variáveis que a gente tem. Ou seja, a gente tem essa variável A, por exemplo. A gente pode criar outra condicional e dizer, caso A seja maior do que 6, por exemplo, a gente pede para ele printar a multiplicação de 2 vezes o número A. É uma opção. E aqui depois a gente pode criar outra condicional para caso A seja menor do que 6. E nesse caso a gente quer, por exemplo, a potência do valor de A por 4. Então, se a gente pegar aqui comando, dar um clear aqui só para ficar mais fácil visualizar. E aqui, como o valor de A é 6, ele só entrou nessa condição e executou os comandos que estavam subordinados a ela. E pulou todas as outras, né? Então, se a gente mudar aqui para o valor, por exemplo, 10, ele deve executar a segunda condicional, né? De A ser maior do que 6. Então, vamos testar aqui. E executou. 10 vezes 2, 20. Então, quer dizer que ele entrou nessa condicional e executou esse comando. Então, agora vamos testar com um valor menor do que 6. Por exemplo, colocar aqui 4. O esperado é ser uma potência de 4 por 4. Então, 64? Não, 256. Errei muito longe. Pelo menos ele executou. A gente sabe que ele entrou nessa condição aqui. E isso é como a gente vai criar várias condicionais no nosso programa, né? A gente dá uma variável, a gente faz a condição que a gente quer, né? Para que execute os outros comandos. Por exemplo, os prints. A gente pode colocar
outra variável aqui, dizer que é uma soma de A mais A, né? Fazer várias outras coisas aqui, soma, subtração, etc, etc, etc. Bem, a gente tem esse if aqui, mas a gente tem outro modo, né, de criar uma condicional. Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. A gente tem a palavra reservada else. E o que o else faz? O else é o oposto do if. Na verdade, não é bem o oposto. Na verdade, é um par negado do if. Ou seja, por exemplo, se a gente quer uma condição de A ser igual a 6. Se a gente colocar um else logo depois desse if, o que a gente está basicamente dizendo para o programa é que, caso o valor de A não seja 6, execute, por exemplo, a soma aqui, C é igual a A mais 2, por exemplo. Igual. Então, o que a gente basicamente fez foi, em vez de criar um if dizendo que, por exemplo, um if dizendo que caso A seja maior do que 6, e criar um if também para quando A for menor do que 6, e pedir para ele executar a mesma coisa, a gente cria um else, que é basicamente dizendo caso A seja diferente de 6, ou seja, outra modo aqui seja A diferente de 6, esse é o símbolo diferente, execute a soma. E é isso, o else é um par do if. E vai negar, ou caso a condição do if seja negada, né, não seja atendida, ele vai ser executado. Então, deixa eu só colocar aqui. E é da mesma forma, tem que ter uma indentação, uma subordinação dos comandos para que ele funcione direitinho. Então, deixa eu ver aqui, só printar o valor de C. E a gente pode pegar aqui e executar o programa. Pronto, a gente pegou e descobriu que o valor de C é igual a 6, que é 4 mais 2. Então, o else funcionou certinho. Bem, visto que a gente tem essas duas estruturas aqui, se a gente quiser, por exemplo, criar várias condições e logo no final negar ela, a gente não consegue só com if e else, por exemplo. Porque o que é que vai acontecer, basicamente? O else sempre vai negar, fazer a negação do último if que você colocou. Ou seja, se eu colocar vários ifs aqui, por exemplo, colocar um if e pedir caso A seja diferente de 5 e fazer um print aqui qualquer, tá? Um J. Se eu fizer aqui outra condição e pedir para caso A seja maior do que A menos 2. Vamos ver. E caso eu peça uma condição aqui, outra, né? Para caso A seja maior do que A, ou seja menor que 2 mais 3, por exemplo. Vou colocar os parênteses também, só para ficar entendível o que eu estou fazendo. O que vai acontecer aqui, né? Enquanto eu preencho esses comandos aqui, porque precisa ter. O else que eu coloquei aqui, logo no final, só vai negar esse if que eu coloquei por último, que foi o if A menor do que 5, né? Esse aqui é menor que 5, 2 mais 3, 5. Ele vai negar só apenas essa condição aqui, ou seja, ele vai executar para ver se essa está correta, se não tiver, pula para a próxima, se essa não tiver correta, pula para a próxima, e assim por diante, até chegar nesse else, que vai então, caso essa seja negada, executar. Então, só para ver como é que isso funciona mesmo, vamos executar aqui. Aqui, ó. O valor de A é 4. Então, o valor de A é diferente de 5. Pronto, printou J. O valor de A
é menor do que o valor de A menos 2, ou seja, sempre vai acontecer, né? Printou G. E A é menor do que 5, né? E printou o Y aqui que eu queria. Então, não printou esse comando aqui que eu coloquei no else. Porque esse comando do if A, de cima, menor do que 5, foi executado. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 6, o que eu estou esperando é que essa seja executada, essa também, e por fim o else. Pronto, e foi justamente o que aconteceu. E por que isso não é interessante? Porque às vezes a gente quer que o programa procure várias condições, né? E execute apenas uma delas. E dessa forma aqui, vocês estão vendo que não vai ser muito eficiente até em termos de memória e para o próprio programa. A gente está basicamente procurando as condições que vão dar certo e executando elas. Se a gente quiser um programa que execute várias condições ao mesmo tempo, seria muito mais fácil simplesmente ter apenas vários comandos na mesma subordinação, né? Ou na mesma estrutura condicional, em vez de ter várias estruturas condicionais que é apenas um comando. É muito mais interessante. Então, para a gente não ter que criar vários ifs também, a gente tem outra palavra reservada que é o elif aqui, que é uma mistura, né, de else, né, com if, que é basicamente o que? Ele vai ver se essa condição está correta, mas se a condição do if já estiver correta, ele não vai executar. E também, caso tenha vários elifs, a primeira condição que foi executada desse conjunto, né, não vai acionar as outras. O programa já vai entender que se o if for executado, executa esses comandos e não executa os próximos. Já pula o bloco para cá, nesse lugar aqui que eu indiquei por eles, né, por uns. Então, o que quer dizer em prático, né? Se for a variável A for 6, ele vai executar esse if aqui inteiro, então ele vai encerrar o programa. Se a variável de A for menor do que 5, né? Deixa eu colocar aqui certo, mais fácil de ver. Menor do que 5, ele vai printar y, então ele vai encerrar o programa. E se a variável de A não for nem igual a 6 e nem menor do que 5, ele executa o else e então encerra o programa. Então vamos ver como é que fica isso aqui. Pronto, a gente tem A igual a 6, ele executou tudo que estava nesse bloco. Beleza. Vamos mudar A para 4 agora e ver o que vai acontecer. Pronto, ele só executou essa parte do bloco. Esse bloco, né? E por fim, vamos mudar aqui para um valor maior, né? Que é basicamente isso que a gente quer. E ele tem que executar o bloco do else. E foi justamente o que aconteceu. Pois bem, por que a gente agora então não tenta criar um programa com início, meio e fim, né? Que condicionais já vai dar uma estrutura bem melhor para os nossos programas, junto também com os conhecimentos da aula 1 e 2. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos fazer pelo menos aqui uma calculadora bem simples, de soma e subtração, por exemplo. Eu quero fazer uma calculadora, então eu tenho que ter uma escolha. As escolhas vão vir com as condicionais. E eu quero somar ou subtrair dois números. Vamos começar do básico aqui. O que eu posso fazer? Eu posso dar dois variáveis aqui, A e B, e dizer que eles são os input. Um input. O que é um input? Input é uma função que vai receber a informação que você digitar no teclado quando ele pedir. E você faz a condição e você dá uma mensagem para sair, para indicar que você está pedindo algo para o usuário, né? Para quem está executando o programa. Então aqui vou dizer que é
valor de A, colocar dois pontos espaço, e eu copio isso aqui e coloco o valor de B. Pronto, agora eu tenho minhas duas variáveis que eu quero somar e subtrair. Eu vou precisar de uma terceira só para determinar qual vai ser a operação que eu quero fazer, se é uma soma ou subtração. Então eu tenho uma variável condicional aqui. Então eu vou colocar um S, ou melhor, dar um nome de cvetor, né? Cvetor. E eu vou pedir também o input desse cvetor. E o que eu posso pedir aqui, né? Porque esse cvetor tem que ser alguma coisa para indicar que eu quero somar ou subtrair. Então eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que 1 se eu digitar 1, eu vou receber um somador. E se eu digitar 2, eu vou fazer uma subtração. Ok, soma e subtração. Pronto. Só que se você tiver visto a aula 2, né? Vou falar aqui de novo. O input vai colocar nessas variáveis A e B, e no seletor também, uma string, ou seja, vai colocar uma mensagem e não um número. E para a gente converter para número, a gente usa outra função, que a gente pode dizer que é o int, que a gente pode fazer cascata de funções aqui no Python, colocar uma dentro da outra que vai executar a que está dentro, então a que está fora. Então, copiando esse int aqui para o B também, estamos prontos. O seletor começou apenas uma seleção de condições, né, que a gente vai fazer. A gente não precisa se preocupar se ele vai ser número ou se ele vai ser uma frase, uma palavra, né? Porque a gente pode fazer comparativos de palavras também aqui no Python. Então, já começando a nossa condição, if cvetor igual, aí a gente tem que colocar palavra, se for 1, fazer a soma de A mais B, fazer o print, né? A gente quer ver de A mais B. No caso aqui eu posso fazer um else, né? Porque se for qualquer coisa diferente de 1, a gente já faz a subtração e encerra o programa. Mas só para ficar certinho eu vou fazer um elif, dizer que seletor, se for igual a 2, né? A gente faz um print de A menos B. Então o programa encerra. E vamos ver como vai ficar. É uma calculadora bem simples, mas com as condicionais, além de ficar mais simples, né? Se não tivesse condicional, seria um pouco mais difícil de fazer uma calculadora. Mas vai funcionar. Assim, espero. Se tiver algum erro, a gente então conserta, sem problema. Aqui, ó, já pedi o valor de A. Vou colocar aqui 10. E o valor de B, colocar 20. E aqui ele já está pedindo a soma ou subtração. Eu esqueci de colocar o espaço aqui, né? Então, o que eu digitar aqui vai estar bem colado. A gente pode fazer o que aqui? A gente pode dizer 1 ou qualquer outra coisa. Então, vamos fazer a soma primeiro. Pronto. A soma de 10 mais 20 é 30. Ótimo. Vamos tentar executar de novo, dar os mesmos parâmetros. E agora vamos testar a subtração. Como a ordem importa, né, na subtração, o valor aqui deu menos 10. E nossa calculadora funcionou. As condicionais vieram a calhar nesse tipo de situação. A gente tem também 3 palavras-chave, né, ou palavras reservadas, ou melhor, operadores, que podem ajudar na hora de a gente criar nossas condicionais. E esses operadores são o AND, que é e, ou seja, se uma coisa for igual a outra ao mesmo tempo, ou seja, se a condição 1 e a condição 2 forem ao mesmo tempo validadas, a gente vai executar o comando que está no if, na estrutura condicional. A gente tem o OR, que é o ou seja, caso uma delas sejam satisfeitas, das duas condições que a gente colocar, executa.
E a gente tem o not, que a gente tem que colocar aqui logo depois do if. Que a gente então está negando, ou seja, nesse caso seria, se o seletor não for 1, execute o print da soma das duas variáveis. Né? E vamos testar aqui para ver como eles funcionam. Vamos fazer um seletor aqui e end 1 e seletor diferente de 4, do número 4, né? Então, o que eu estou pedindo? Caso o valor do seletor, caso o valor do seletor seja a palavra 1 e caso o seletor seja diferente do número 4, vai executar esse print. O que vai sempre acontecer, porque seletor só pode ter um valor associado a ele, né? É uma variável. Então, vamos mudar aqui esse diferença de 4 para a letra A, né? Se A for diferente de 4, então vai realizar essa soma. Se não, a soma vai ser pulada e a gente vai fazer só a subtração, né? Caso o seletor seja 2 também. Então vamos executar aqui. Valor de A, vamos testar primeiro para um valor diferente de 4. 10, 10 e fazer a soma. Pronto, 20. Vamos testar agora para quando A for igual a 4. 1. E não executou nada porque não satisfez essa condição, nem essa condição. Ou seja, essa condicional não foi satisfeita e essa não foi satisfeita por causa dessa segunda condição que eu coloquei no end. E isso pode ser útil em alguns momentos. Nesse caso não é útil porque a gente sempre quer fazer a soma de dois operadores numa calculadora, né? A gente pode fazer então o OR aqui. O OR pode ser bem mais benéfico nessa situação porque, por exemplo, se a gente quiser realizar essa soma, executar várias vezes, né? A gente não quiser digitar, por exemplo, esse seletor. A gente pode criar um padrão. No caso, a gente dá um OR e a gente diz que o seletor, caso seja uma palavra vazia, né? Porque a gente tem no Python essa palavra vazia, a gente vai executar a soma independentemente, né? Do valor 1 que a gente estava aqui. E o que isso quer dizer, na verdade, né? Vou explicar um pouco melhor. A gente tem um variável seletor, que a gente está pedindo um input. Só que a gente pode escolher não dar esse input, né? A gente não dá um valor para essa variável. E o programa vai entender que a gente quer fazer logo a soma, em vez de ficar procurando ou passando de vez, né, os comandos aqui. Então, vamos testar aqui. Valor de A 10, valor de B 10. E aqui eu só vou dar o Enter. E aqui ele já fez a soma, sem nem eu dar o valor de 1 aqui que eu estava pedindo para realizar a soma anteriormente. Então, deixar aqui. E a gente pode fazer aqui com o elif o not, que é basicamente negar. E eu vou fazer aqui o not para toda, sempre que for diferente de 1, executar essa condicional. E caso o seletor não seja 0 também, né? Não seja vazio, porque a gente tem um if e a gente tem um elif, então apenas um deles vai ser executado por causa da estrutura da condicional, né? If primeiro vai ver se todas as condições são satisfeitas, se não forem, vai testar o elif. Se o if for aceito, já pula para o final do programa. Então, testa aqui 10, colocar aqui 20, e aqui eu vou dar um valor diferente de 1, vou dar 3. Pronto, ele fez a subtração. Testar de novo, agora com o vazio. Pronto, deu aqui 40, certinho. Bem, pessoal, isso foi tudo para a nossa aula número 3 sobre condicionais. Eu digitei muito, mas eu apaguei e reescrevi o código várias vezes, porque condicionais é isso, né?
Na verdade, programar é tentar várias vezes coisas diferentes, até aquela que der certo funcionar, né? E foi isso, a gente fez uma calculadora, a gente usou as estruturas condicionais para visualizar a calculadora melhor, usou as expressões booleanas end, not e or, né? O end nem tanto, porque o end não funciona muito bem nessa situação, para melhorar nossa calculadora. Pois bem, essa foi mais uma aula, uma videoaula de Python do grupo PET Elétrica. Vejo vocês na próxima aula.